aí, herdeiros e herdeiras, tudo bem com vocês? Como você tá hoje? Olha, eu tô gravando esse vídeo, é domingo, 11 horas da manhã. E eu estou gravando esse vídeo porque eu entendi uma coisa que eu gosto de falar e repetir. Quando você ensina o que você aprende novamente. Então, eu quero ensinar uma coisa que eu tenho aprendido e tenho martelado muito na minha mente essa semana, que é: aprenda a fazer perguntas. Quem pergunta sai na frente. Por quê? Qual que é o poder que a pergunta tem? A pergunta, ela tem o poder de extrair de dentro de cada ser humano uma pedra preciosa, tá? Então, antes de eu continuar, eu quero te pedir que você curta, para que você compartilhe se fizer sentido, comenta aqui se você concorda. Se não concorda, pode comentar também, mas olha, só não vai brigar, gente, só não briga nos comentários, tá bom? Mas se você não concorda, fala: olha, eu não concordo, eu acredito nisso. Fala pra mim o que você acha, concorda, não concorda, faz sentido, não faz sentido, concorda ou sem corda, e a gente vai seguindo, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Mas então, continuando. Aprender a fazer pergunta. Quando você aprende a fazer perguntas, você aprende a chegar na raiz das coisas. Primeiro, já anota, existem 3 tipos de perguntas. A pergunta que você faz para você, as perguntas que você faz para você, as perguntas que você faz a Deus e as perguntas que você faz para as outras pessoas. Por quê? E principalmente começa com as perguntas que você faz para você. Porque não adianta nada você perguntar para as outras pessoas se você já não tiver uma base dentro de si do que é verdade, do que não é verdade, do que você quer, do que você não quer, porque você vai começar a seguir o caminho que essas pessoas querem que você faça e não o caminho que você quer fazer. E lembre-se de uma coisa: quem caminha para a direção que as outras pessoas escolhem por você, você sempre vai chegar em um destino aonde você não queria estar. Tá? Então aquela música Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, é o seguinte: isso é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque quando a vida te levar, ela vai te levar por caminhos que você não vai gostar. E principalmente, o local aonde você vai chegar não vai ser o lugar de desfrute que você sempre sonhou em chegar. O que eu tenho aprendido nesses tempos, sabe, é a importância de você aproveitar a jornada, de você aproveitar o caminho. E isso é algo do nosso cérebro, tá? O cérebro, ele dá mais valor para a jornada, para olhar e desejar algo, do que especificamente para aproveitar algo, tá? Isso aí é cientificamente comprovado. O que acontece? Você olha algo e o desejo daquilo é muito maior do que a realização de fato, de pegar nas mãos. Porque o sentido da conquista, o sentido de você lutar por algo, de você acordar todos os dias e ter um propósito pelo que fazer, isso te deixa com maior satisfação do que de fato na hora que você vai desfrutar e aproveitar daquilo. Então, aprenda a desfrutar da jornada, desfrutar do caminho por onde você está traçando, tá bom? Porque é tão importante quanto o resultado final é a estrada que você traçou. Lembre-se sempre disso. Tão importante quanto o resultado final é a estrada por onde você traçou. Por quê? Para você chegar no resultado, você vai precisar se treinar. E quando você se treina, você realmente vai perceber que conquistou algo. Cara, eu acho que não tem uma satisfação tão poderosa quanto você chegar num lugar e você olhar para trás e olhar assim e falar: meu Deus, meu Deus. Olhar e falar: meu Deus do céu, olha onde eu cheguei, olha as coisas que eu enfrentei, olha por tudo que eu passei, e eu literalmente passei, eu enfrentei. E aí você se sente uma pessoa super poderosa. Por quê? Quando você se estima, quando você se desafia, você começa a ver que você tem capacidade. Isso aumenta a sua autoestima, aumenta a estima, aumenta o valor que você se dá. Eu não sei se você já ouviu falar,
mas para quem mexe com vendas, para quem está no ramo da empresarização, no ramo aí de negócios e tudo mais, existe uma coisa que se chama valor agregado. Um valor agregado é quando a pessoa ela não vê que um produto ela tem apenas um preço, não. É quando a pessoa entende a transformação que aquele produto vai gerar na vida dela. Por exemplo, a transformação de uma roupa específica dentro de um ambiente ou um sapato, o impacto que tem. Porque que aqui no Brasil, principalmente, a gente admira tanto, assim, né? A gente não, eu não... Bom, mas enfim, a nossa cultura admira tanto pessoas que têm iPhone, que usam a Apple, que aparece com o Apple Watch, com um iPhone, né? Com os fones da Apple. Por quê? Por causa que nós vemos um valor agregado, uma sensação de poder, né? Nas pessoas que têm essas coisas. Então, isso é valor agregado. E bom, quando você aprende a se fazer perguntas, você começa a aumentar o seu desfrute, você começa a aumentar aí, então, o valor agregado que você vê na sua própria vida, tá bom? Porque você começa a fazer as perguntas, então você começa a tomar novos rumos, você começa a entrar em caminhos diferentes, você começa a tirar coisas que faziam peso na tua jornada e você vai ficando cada vez mais e mais leve. Por isso que é tão importante você se fazer pergunta, porque as perguntas, elas irão extrair de dentro de você ou de dentro das pessoas que estão ao seu lado os diamantes mais preciosos que você pode encontrar, tá? Os diamantes mais preciosos, eles vão estar enterrados dentro das pessoas, por trás das perguntas que elas não fazem e que ninguém faz, tá bom? Perguntar é muito, muito poderoso. As pessoas que dominam a arte de fazer perguntas, elas dominam uma conversa, um relacionamento intrapessoal, né, totalmente pessoal aí dentro de si. Para você lutar, então, contra a ansiedade, contra a depressão, contra a escassez, contra os bloqueios da sua vida, contra os sentimentos de inferioridade, se faça pergunta. Comece com pergunta básica. Olha, por que você está fazendo isso? Para onde isso está te levando? Qual que vai ser o próximo passo? Até quando você vai ficar nisso? E aí você sempre vai se fazendo essas perguntas e aí vai gerando respostas dentro da sua mente, dentro do seu coração. E lembre-se, a pergunta matadora, se liga nessa dica, a pergunta matadora é a pergunta que você faz. Não importa, a primeira pergunta é a matadora porque você simplesmente está fazendo uma pergunta. A partir daí você começa então a moldar outras perguntas, né? Mas lembre-se sempre, a pergunta matadora é simplesmente a primeira pergunta que você faz.